9h22 e a gente volta com o TV Mar News, gente, falando sobre oportunidade para as empresas, né? Que o Senac está lançando um edital de cursos gratuitos para auxiliar empresas quanto aos protocolos de prevenção à Covid-19. A gente está recebendo nesse momento aqui no nosso estúdio Juliana Alves, ela que é pedagoga do Senac Alagoas e vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Juliana, bom dia para você. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Então, Juliana, o edital está sendo aberto, já as inscrições já começam a partir dessa sexta-feira. O que é que precisa para se inscrever? Na verdade, as inscrições elas foram iniciadas desde segunda-feira, do dia 6, e permanecem abertas até sexta-feira. Até sexta-feira. Então, são cursos gratuitos que estão sendo ofertados pelo Senac através do programa Senac de gratuidade, cujo público-alvo são empresários e trabalhadores de diversos segmentos. Entre os principais segmentos, nós temos o segmento de gastronomia, beleza, comércio, gestão, porque como está acontecendo agora no estado de Alagoas esse processo de retomada, principalmente aqui na capital, nós, enquanto instituição que trabalha com a educação profissional, a gente vê essa necessidade de apoiar essas empresas nesse momento, porque todas elas precisam se adaptar a esses novos protocolos. Então, por conta disso, esse edital está sendo aberto. Pois é, muito importante, né? Porque muito se fala sobre essa necessidade do cumprimento do protocolo para continuar funcionando, mas é necessário que todas as empresas saibam como fazer, até porque cada segmento tem uma forma diferente de seguir esse protocolo. Exatamente, né? Cada empresa, dependendo do ramo, tem uma especificidade, tem um número determinado de funcionários e tudo isso precisa ser readaptado nesse novo processo. Então, muitas empresas, até por conta dessa parada das atividades, estão com dificuldades, inclusive, de fazer esse processo de formação. Então, o Senac vem no sentido de fortalecer isso e oferecer gratuitamente. Então, são cursos que vão estar atuando diretamente nas áreas de prevenção, né, e boas práticas do protocolo voltado à Covid-19, no ramo de alimentos e bebidas, beleza e estética, hospedagem, praças de comércio, shoppings e alimentação. Então, há um limite também de vagas, né? São quantas vagas oferecidas? Isso. Nesse primeiro momento, a gente lançamos o edital com um total máximo de 480 vagas. Essas vagas elas são distribuídas em turmas que têm em média de 60 a 70 alunos. Então, as turmas elas não ultrapassam o total de 70, mas as vagas ao todo são 480. E como é que essas aulas se darão? As aulas, até por conta do próprio contexto que a gente está vivenciando nesse momento, elas acontecerão de forma remota. Então, hoje existem várias plataformas educacionais que permitem isso. E o Senac, para esse edital especificamente, ele está utilizando a plataforma Google Classroom, que também é conhecido como Google Sala de Aula. Uhum. E aí, para participar, como que o pessoal pode se inscrever, os interessados? Para participar, não só empresários, como trabalhadores, nesse primeiro momento, precisa se fazer presente a sede da FEComércio. A FEComércio ela fica localizada na rua Professor Guedes de Miranda, número 188, no bairro do Farol, ali nas mediações do Palato Farol, próximo do Shopping Cidade. Isso. Tá? Então, o candidato, seja ele empresário ou trabalhador, ele deve estar munido de CPF, de RG, comprovante de residência, com histórico escolar ou declaração de escolaridade e um comprovante que possa garantir esse vínculo dele com um dos segmentos que os cursos estão sendo oferecidos. Muito bem, então qualquer pessoa, como você já citou, qualquer pessoa pode participar, então, tanto empresários quanto trabalhadores também, sempre com essa ideia de fazer essa questão da prevenção da Covid-19, né?
Exatamente, né? Então, se o empresário ou o trabalhador, ele atua no ramo da gastronomia, no ramo do comércio, da gestão, da beleza, do turismo e da hospitalidade, ele comparece à sede da FEComércio para efetivar essa matrícula, né? Os horários que nós estamos atendendo das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Nesse primeiro momento, a matrícula ela é presencial, mas todo o processo de formação acontecerá online, de forma remota, em virtude da situação que nós estamos vivenciando atualmente. Muito bem, só passando o contato para quem tiver dúvida, como é que pode entrar em contato? Olha só, para maiores informações, né, maiores detalhes sobre o edital 03/2020, é só acessar o site www.al.senac.br/psg/editais. Exatamente. Muito obrigada pela tua participação aqui, Juliana. E, gente, olha só, a gente continua falando sobre emprego e cuidados no ambiente de trabalho. É que o Ministério Público do Trabalho, ele desenvolveu aí uma cartilha para ajudar as empregadas domésticas a entender também quais são os direitos dela e como ela deve se prevenir diante dessa situação de pandemia. Vamos acompanhar. E como sempre, o Ministério Público do Trabalho preocupado com o trabalhador, com a saúde do trabalhador, principalmente nesse momento de pandemia do coronavírus, o Covid-19. São os trabalhadores domésticos que passam pelo crivo da preocupação do Ministério Público do Trabalho, inclusive instituiu uma cartilha orientativa para os cuidados com esses trabalhadores. Também nós vamos aproveitar o ensejo para falar sobre aqueles que trabalham como entregadores, os motoboys que estão aí, e essa polêmica que o Ministério Público também tem acompanhado com relação a esses trabalhadores. Uma honra rever Rafael Gazaneu, meu velho colega, meu velho amigo, e ele nos falar sobre. Primeiramente, vamos ver o que é que traz a mensagem dessa cartilha, essas orientações. Bem, essa cartilha é uma cartilha nacional, é um movimento nacional, e essa preocupação em relação ao trabalho doméstico tem muito a ver com a informalidade muito alta nesse setor. Enquanto na economia em geral, a informalidade beira os 40%, no trabalho doméstico, Palmeira, ultrapassa 70%. Então, os trabalhadores domésticos, em regra, trabalham na informalidade. Isso significa o quê? Significa que, se ficarem doentes, simplesmente não tem como recorrer aos benefícios da Previdência Social. Ou seja, não podem usufruir do auxílio-doença, vão ter dificuldades na aposentação, na aposentadoria, porque esse tempo de serviço não está sendo contado oficialmente. Então, essa é a preocupação número 1 do Ministério Público do Trabalho, é exatamente com o alto grau de informalidade no trabalho doméstico e a necessidade dessa formalização, porque em tempos de pandemia, obviamente, que eles ficam desprotegidos em função da doença e em função de não estarem inscritos na Previdência Oficial. Doutor Rafael, as estatísticas também mostram claramente que a maioria desses profissionais ainda pertence a um grupo social excluídos. Sem dúvida, né? São grupos mais vulneráveis da sociedade, né? Para você ter uma ideia, a grande maioria dos trabalhadores domésticos são mulheres e são trabalhadores negros, né? Então, são, socialmente falando, participantes desses grupos em que a vulnerabilidade é mais intensa, é mais visível. E isso é mais um aspecto que demonstra a necessidade de a gente ter esse olhar diferente, essa preocupação em relação ao trabalho doméstico. O Ministério Público do Trabalho publicou dia 23 de junho essa cartilha com medidas para reduzir os riscos de contágio por coronavírus. O que basicamente, didaticamente tem? Veja só, a preocupação número 1, especificamente com relação à epidemia, é que a gente sabe que, numa boa parte dos casos, pelo menos, há necessidade do trabalho doméstico, porque há um contingente muito grande que cuida de idosos, de pessoas doentes, né, com outras doenças, crianças, né? Então, o pai precisa trabalhar, então muitas vezes não tem onde deixar a criança e são essas pessoas que cuidam das crianças, dos idosos e dos doentes. Então,
ter um cuidado especial com a higienização de uma forma geral. Essa basicamente é a preocupação número 1 da cartilha, mas também recomendar que, dentro do possível, reduza as jornadas de trabalho dos trabalhadores domésticos, adapte essa nova realidade. Tenha também um cuidado especial com relação ao horário dos picos do transporte coletivo, tentando o início e o final da jornada em horários que tenham menos movimento no transporte coletivo, né? Ônibus, trens, e dentro do possível, como eu disse, ter esse cuidado especial. Por quê? Porque esse trabalhador doméstico que retorna à sua comunidade, o local onde ele vive, ele vai interagir com as pessoas da sua família e com pessoas da sua comunidade. E há um risco, obviamente, grande de levar esse problema para as crianças, para as pessoas idosas, para as pessoas doentes. Então, é também um aspecto, sob o ponto de vista do empregador, né? O cuidado com o empregado doméstico, mas também ressaltando que também o objetivo é cuidar também do empregador nessas circunstâncias, porque exatamente é esse movimento que faz com que o vírus se propague, né? O vírus se alastre, e a preocupação nesse momento eu acho que ainda é evitar as aglomerações, evitar que as pessoas interajam intensamente, exatamente para evitar a circulação do vírus. Doutor Rezanel, mais uma vez, muito obrigado pela atenção a todos nós aqui da TV Mar, e parabéns ao Ministério Público. Em momentos de pandemia, está atento aos acontecimentos, está sempre nessa trincheira em defesa dos sagrados direitos dos trabalhadores. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. E agora a gente vai passando para vocês a atualização do boletim da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Vamos conferir então aí na sua telinha, atualizado com a data de hoje, desde que a gente teve início aqui no nosso estado com o novo coronavírus. Nós tivemos já 41.524 pessoas com casos confirmados de Covid-19. Dessas, 33.736 já foram recuperadas da doença. Nós temos, nesse momento, 1.917 casos suspeitos, ou seja, casos em investigação com suspeita do novo coronavírus. E, infelizmente, já atingimos aí 1.192 óbitos confirmados, né? E aí a gente passa para a próxima imagem, mostrando para vocês como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui no estado de Alagoas. Tivemos uma queda para a ocupação dos leitos para UTI, são 71% dos leitos para UTI que estão ocupados. Também tivemos uma queda para a ocupação dos leitos para quadros clínicos, são 39%. E aí tivemos também 39% de ocupação das UPAs aqui no estado de Alagoas. A gente passa para a próxima imagem, mostrando para vocês como é que está a situação do nosso país diante da Covid-19. São 1.668.589 casos confirmados e 66.741 óbitos confirmados aqui no Brasil. Em 24 horas, o Brasil registrou mais de 43 mil novos infectados. Esse número inclui o diagnóstico positivo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Além disso, o Ministério da Saúde apontou 624.871 pacientes em acompanhamento e em isolamento. E dentre esses números que nós temos mostrado, dentre os óbitos que ocorreram aqui no nosso estado, a gente tem também o óbito do prefeito de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões, que morreu na manhã dessa quarta-feira devido ao novo coronavírus. Aos 78 anos, ele é mais uma das vítimas da Covid-19. Bulhões estava na unidade de terapia intensiva do Hospital do Coração. Foram mais de 30 dias internados. Isnaldo foi conselheiro do Tribunal de Contas por mais de 20 anos e estava no mandato de prefeito desde 2017. Um dos nomes mais tradicionais da política no Sertão, ele era irmão do ex-governador Geraldo Bulhões, pai do deputado federal Isnaldo Bulhões e marido da ex-prefeita Renilde Bulhões, que é suplente do senador Fernando Collor. O sepultamento será reservado aos familiares, seguindo os procedimentos sanitários recomendados devido ao coronavírus.
A gente lamenta, então, essa perda para Alagoas, né, para todo o nosso estado, ao mesmo tempo também que a gente se solidariza à família do Isnaldo Bulhões, tá? Com essa triste notícia, a gente vai, então, encerrando o programa de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã.